Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos de volta mais uma vez, trazendo mais um tema, fazendo mais uma explanação de um tema, de um assunto da Escritura. Um grande abraço a todos vocês que já estão conosco, inscritos no canal. Você que ainda não é inscrito neste canal, vai nos ouvir pela primeira vez ou segunda, não sei. Inscreva-se no canal para você acompanhar o desenvolvimento do entendimento da palavra da Escritura. A verdade é da Escritura explicada dentro do texto e contexto daquilo que é a sua natureza. A Escritura é de natureza consumada, pretérita. Tudo aquilo que está escrito aqui já está consumado, já é uma realidade, tá bom? E já faz bastante tempo. Ao inscrever-se, você ative o sininho na opção todas e comente, Dentro de uns comentários que eu estava lendo do canal, do nosso penúltimo vídeo, houve um questionamento em relação àquilo que nós falamos e houve uma exposição de um texto colocado para mim, só que o irmão ou a pessoa que enviou o texto, ele pensa, ele acha ou ele pensa que o texto de 2 Pedro, capítulo de número 3, 2 de Pedro, capítulo de número 3, são 18 versículos, o terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, do 1 ao 18. Eu resolvi fazer um vídeo explicativo, explicando, para tentar ajudar muitas pessoas que ainda não conseguiram entender a verdade da Escritura. Fazer uma exegese do texto, tá? Dentro daquilo que é uma realidade, de uma explanação, ou da Escritura, ou de qualquer outro livro que você for explanar, ou história que você for explanar. Toda história, todo livro, verídico ou não, real ou fictício, ele tem um contexto, ele tem o seu enredo, o seu contexto, ele tem os seus personagens, ele tem o seu povo, o seu tempo, a sua história. Então, é imprescindível que você possa ler a Escritura, mas que ela esteja, ao ser explanada, ao ser estudada e explanada, ao você fazer a exegese e depois você fazer a hermenêutica do texto, você precisa entender que essas escritas, que já vão fazer 2000 anos de história, essas escritas elas têm um contexto, elas têm um tipo de linguagem de um povo para um povo, tá bom? E nós precisamos então respeitar a Bíblia, respeitar a Escritura. O que muitos fazem é desrespeitar a Bíblia. Não respeitar a Bíblia, não respeita autor, não respeita a Bíblia, não respeita destinatário, não respeita contexto, não respeita nada da Bíblia. Pega a Bíblia como um livro mágico e cita versículos como se fosse mágica para hoje. Como se fosse um Harry Potter, sabe? Livros mágicos que você abre as páginas e as letras desaparecem ou leva você para outro lugar. Então, é simples, abençoado. Eu penso que é simples, interpretar a Escritura. Agora, o que não é simples, irmão Tom Nelson, o que não é simples é aceitar aquilo no que nela está escrito. Aquilo que está escrito na Bíblia é de difícil aceitação, mas não é de fácil interpretação. A interpretação da Escritura não é tão difícil assim. Até porque aquele que vos fala é um nordestino aqui de Imperatriz do Maranhão. Se o Maranhão já é nordeste, interior, enquanto mais Imperatriz. Estamos a 600 quilômetros da capital, São Luís. São Luís, alguns já acham que é Nordeste, E quando se fala de Nordeste, alguns, não são todos.
alguns já têm aquela ideia pejorativa que todo nordestino é burro, que todo nordestino é ignorante, não estuda, não sabe ler, não sabe escrever. É a ideia que se tem do Nordeste, na mente de muita, mas é muita gente. Alguns não falam, mas agem. E alguns agem que não são. Mas na verdade, quando você vai tratar com o indivíduo, você percebe nas entrelinhas que há um tipo de superioridade intelectual, ou de fala, sei lá, sobre alguém que é destinado ou vive em uma determinada região do país. Mas só para lembrar você que tem essa mente, o Brasil, em relação às outras nações, é uma nação de índios que anda pelado. As mulheres são prostitutas que se vendem por qualquer trocadinho. Essa é a ideia das outras nações. O Brasil é comprado pelas outras nações. É como, me permita aqui a expressão, o Brasil é como um bordel das outras nações. O cara vem lá e paga e leva o que ele quiser. Essa é a ideia deles do Brasil, primitiva. E essa ideia de alguns brasileiros que menosprezam o intelecto de outras pessoas porque ele mora ou vive em determinada região do país. Agora, em relação à escritura, a escritura ela é especial por causa disso. Você não precisa ser um doutor. Não, você não precisa falar em hebraico, nem aramaico, nem grego para interpretar a escritura. Há uma mensagem espiritual, há um entendimento dentro da escritura, que os filhos do Eterno, que participam de carne e sangue, eles têm essa percepção. Tá bom? Abençoado. Então, quando alguém for fazer algum juízo intelectual ou interpretativo, principalmente da escritura, o irmão tem que parar e não olhar a fisionomia e não olhar o lugar aonde a pessoa está, a fisionomia que a pessoa tem, ou o tipo de fala que a pessoa expressa. Muito bem. Dentro desse ponto aqui, mais de desabafo do que introdutório, vamos lá. O tema é 2 de Pedro 3, 1, 18 e sua exegese. Irmão Tonelson, o que me explique aí, todo mundo fala, mas ninguém explica. Irmão Tonelson, o que é exegese? Exegese é um exame. Exegese é uma extração. Exegese é uma investigação. Exegese, ela é uma ferramenta teológica de interpretação de textos bíblicos ou não. Tanto faz. Tá bom? Então a exegese é essa ferramenta que investiga o texto. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual é o assunto, o contexto, e aí entra nas questões dos contextos histórico, contexto temporal, contexto linguístico, sabe, expressões de um povo, de um tempo, tudo isso é levado em conta quando se vai examinar um texto. Tem um contexto geográfico, tem um contexto cultural, e a cultura de um povo ela vai evoluindo ou vai mudando. Então é uma série de elementos que você precisa examinar dentro da escritura, dentro de um texto, para que você possa dar um veredito o mais próximo possível da realidade que o autor do texto está usando. Muito bem, isso é exegese, muito bem. Vamos lá. A primeira e a segunda carta do apóstolo Kefa, chamado de Pedro, tem os mesmos destinatários e o mesmo propósito. Só um detalhe que eu quero adiantar para você.
os receptores da carta de Pedro, da primeira e da segunda, também receberam cartas do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo. Olha só. Aí alguém abre a boca ignorantemente e diz: olha, irmão, Pedro, Paulo e João e Tiago para os judeus. Pedro, João e Tiago eram os principais para os judeus. Só judeu. Eles falaram só com judeu, não conversaram com gentil. Paulo não conversou com judeu, só com gentil. Então, Pedro escreve só para judeu. João e Tiago. Agora Paulo escreve só para os gentios. Não, irmão. Todos eles estavam dentro do mesmo contexto. Todos eles eram apóstolos e todos eles estavam lidando com a igreja, corpo de Cristo. Então as cartas, muitas vezes, não todas, mas muitas cartas que eram lidas em uma cidade eram lidas em outra. Cartas de Pedro lidas pelos irmãos, que Pedro mandou a carta, tinha a carta de Paulo também. Então havia uma circulação muito grande de cartas que não foram colocadas no cânon. Porque quem organizou o cânon foi a Igreja Católica. Pois é, evangélico, você que diz que os católicos vão para o inferno, então, foi eles que organizaram os livros do Novo Testamento que você tem nas mãos. O catolicismo romano. Muito bem. Vamos lá. Vamos ler. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos e vamos fazer a exegese dos versículos deste capítulo 3 de 2 de Pedro. Por que, irmão Tonelson? Porque o irmão disse assim: irmão, eita, eu nunca pensei na minha vida que eu alcançaria ver aquilo que Pedro escreve em 2 Pedro 3, que nos últimos dias iriam aparecer homens, não sei o que e tal. É verdade, está aqui o que Pedro disse agora, está se cumprindo nas nossas vidas. Olha o engano, irmão, isso é pejorativamente mal. Isso isso é uma coisa lamentável. Pessoas inteligentes, honestas, pessoas de bem, que trabalham, que tem a sua família, que é uma pessoa pacata, mas que foi enganada por uma religião, por um sistema religioso que jogou a interpretação da Escritura na mente dele de forma equivocada, anacrônica. Então, principalmente os irmãos evangélicos, católicos, eles acham que os textos, especialmente profecias e promessas do Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento, as promessas que surgiram de Cristo na nova aliança para a igreja, é algo que precisa se cumprir na vida deles. E quando nós aparecemos aqui e falamos que tudo já se cumpriu, o cara pega um texto desse e diz: olha aqui, rapaz, Pedro disse isso. Vamos fazer a exegese do texto para ajudar, ou tentar ajudar aqueles que querem a ajuda. Agora, quem não quer a ajuda, eu não posso fazer nada. Tá bom? Vamos lá. 2 de Pedro, capítulo de número 3, do 1 em diante. Ele disse: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Mestre o Cristo, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Havia os mandamentos de Cristo e havia a revelação de Cristo a Shaul. Os apóstolos, ou seja, os enviados,
levaram essa palavra aos destinatários da carta de Pedro. Irmão Tonels, é a segunda carta. E Pedro diz assim, em ambas: quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Mestre, o Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Quer dizer o quê? Que a primeira e a segunda cartas têm o mesmo destinatário e o mesmo objetivo. Qual? Despertar a lembrança na mente deles daquilo que foi ensinado para eles. Irmão, e quem são esses destinatários? A quem Pedro está escrevendo? 1 de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1. Ele diz: aos eleitos dei algo, peregrinos e dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, na província da Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Yahweh, Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência em Cristo e a aspersão do sangue. Gaspais, ele disse, lhes sejam multiplicados. Então, esses são os destinatários da carta, da primeira e da segunda carta de Pedro. Pedro está novamente alertando. Pedro está trazendo a lembrança ao seu povo, aos eleitos do Eterno que estavam dispersos em outras nações. Aquele povo fatalmente fizeram parte de uma comunidade em Cristo, juntamente com gentios. E precisavam estar alertas e instruídos acerca da vinda de Cristo, da sua obra restauradora no fim de todas as coisas. Então Pedro começa, e aqui começa a nossa exegese, a nossa explanação. Primeiro esclarecimento da carta, vamos lá, entre aspas, os últimos dias. Muito bem, é do versículo 3 ao versículo de número 7. Vamos ler, para nós fazer essa explanação desta parte. Ele disse: antes de tudo, Pedro, não escrevendo para você, abençoado. Ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, presta atenção, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, nos últimos dias, no finalzinho, no fim dos tempos, eles dirão, presta atenção, abre aspas, o que houve com a promessa da sua vinda? O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Yahweh, existe céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra. Os céus e terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o juízo e para a destruição dos ímpios. É a primeira seção, versículo de número 3 ao versículo de número 7. Muito bem, aqui eu separei a expressão os últimos dias. A quem Pedro estava se referindo, que apareceriam para eles nos últimos dias homens zombadores, escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. A quem Pedro escreveu a primeira e a segunda carta. Os últimos dias não diz respeito ao nosso tempo. Hoje é 18 de agosto de 2024. 18 de agosto de 2024, século 21. Quando Kefa manda a carta, é primeiro século. O primeiro século a comunidade que estava em Cristo recebeu a carta de Pedro, alertando eles que nos últimos dias, lá, apareceriam esses homens. Só lembrando que nós, o canal O Preterista, nós nem somos escarnecedores e nem zombadores. Pelo contrário, nós honramos, respeitamos a Cristo e a sua obra e a sua palavra.
Quem é um zombador e escarnecedor são aqueles que dizem que esta palavra ainda não se cumpriu. É chamar Cristo de mentiroso. É chamar o apóstolo Pedro de um mentiroso. Por quê, irmão Antonelson? Porque ele está falando com o povo no primeiro século, não é com você. A carta é para os irmãos do ponto. Vou ler de novo para ver se você aprende. Está lá. Eleitos e peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, ó irmão, lá em Gálatas. Paulo não escreveu aos irmãos de Gálatas? Sim, Pedro também. Falei, não, irmão, Pedro escreveu só para os judeus. Aqui diz, no ponto, na Galácia. O corpo de Cristo que estava em Gálatas, na Galácia, Shaul também escreveu, assim como Pedro, Galácia, Capadócia, província da Ásia. Tanto Paulo, Pedro, como João escreve para aquele povo. Províncias da Ásia e na Bitínia. Abençoado. É para este povo que Pedro está se voltando na sua segunda carta. É dizendo que para eles, lá no tempo deles, nos dias deles, surgiriam escarnecedores zombando da promessa. Onde é que está a vinda? Desde que os antepassados morreram, rapaz, que está com essa conversa, e até hoje não aconteceu. E aí quando nós falamos que a escatologia é consumada, que isso aqui tudo já se cumpriu, aí o indivíduo pega um texto anacrônico, fora da sua realidade, do seu tempo de cumprimento, de promessa, e joga como se fosse hoje. Como assim, abençoado? Você não fez a exegese do texto, você não sabe. Falar igual o irmão falou para mim, você não sabe ler não, irmão? Você não sabe ler não? Ora, abençoado, esse rapaz não está falando conosco hoje. Ele está falando com o tempo. Você precisa respeitar a escrita. Ou então, nós fomos transportados para o primeiro século e éramos dispersos naquele lugar, recebendo a carta de Kefa, de Paulo e de João, e lendo, e ficando na expectativa da vinda de Cristo. Só se for assim, que isso aqui serviria para nós. Irmão, aí não serve para nós, isso aí serve, irmão. Isso aqui é uma rica informação que liberta você, a sua mente da ignorância da religião. Isso aqui, irmão, é uma barra de ouro maciço. Isso aqui é uma pérola. Isso aqui é uma safira, uma esmeralda, uma ametista. Isso aqui é algo precioso. Essas informações devem ser suficientes para você que sabe ler, respeitar o contexto da Bíblia. Pedro não está falando que nos nossos dias aconteceria isso aqui. Pedro está falando, e está escrito, que nos dias dos receptores da carta, isto aqui aconteceria. É só ler, não precisa fazer outra coisa. Irmão, qual foi o problema? O problema é que a religião chamada de catolicismo, o catolicismo pegou a escritura e releu, interpretou a escritura como que se a escritura não tivesse se cumprido. E aí jogou nas costas dos pobres coitados ignorantes da sua época, ou por pressão, por ignorância e por medo, eles receberam aquela informação e passaram para a geração deles. A geração deles passou para outra. Quando chegou no tempo de Martinho Lutero, era um padre da Igreja Católica que disse que se rebelou e fez uma reforma. Ele não fez reforma bulhufa de nada, não reformou nada. Ele apenas rompeu com o catolicismo romano, continuou na mesma ignorância. E assim todos os outros continuaram na mesma ignorância. E achando que a Escritura iria se cumprir na geração dele, nos tempos deles. Porque está escrito aqui nos últimos dias. Não é assim?
Só que essa palavra, os últimos dias, ela nunca vai deixar de estar escrito últimos dias. Sempre vai estar escrito últimos dias. Daqui 1 bilhão de anos, se conservar essa história, vai estar escrito no papel, últimos dias. Agora, ora, vai ser últimos dias para quem? Para quem a Bíblia escreveu dizendo que eram os últimos dias? Foi para nós hoje, quase 2.000 anos depois da história passada? Ou foi para quem recebeu a carta? Irmão, eu não sou, irmão, eu penso no homem ruim de português. Eu passava arrastado, era 6,5 e 7. 6,5 e 7. 6,5, tem gente que gosta dessas frescurinhas na ponta dos dedos. 6,5, meia dúzia e meio, 7. Em português, passando arrastado nos lombos. Mas eu consigo ler aquilo que está escrito na Bíblia e simplesmente colocar o texto dentro do seu contexto. A exegese está me informando, a investigação, o exame do texto. Eu estou extraindo. É extrair, tirar. Não é ei. Ei é inserir, como muita gente fez. Estão inserindo palavras nos textos da Escritura que não tem. Aí interpreta coisas, aí fica pegando contexto para emendar com aquela inserção. Mas a exegese está me informando que Pedro escreveu para um povo disperso do seu tempo, informando a eles que no tempo deles, nos últimos dias lá, apareceriam homens assim, escarnecendo da palavra, escarnecendo de Cristo. Nós não escarnecemos de Cristo, pelo contrário, nós o respeitamos, colocando as suas falas dentro do seu contexto, respeitando as falas dele, respeitando aquilo que ele fez. Se o homem fez e consumou, aí os caras chegam e dizem, não, Cristo está fazendo, é mentira, ele já fez. Aí, irmão, quer dizer que os últimos dias não é hoje, não, só se Pedro estiver escrevendo hoje e mandando uma carta para você, ou para os irmãos lá. Mas Pedro já morreu? Já morreu lá em Roma, acho que foi em Roma, cabeça para baixo, né, e tentou fugir, mas recebeu a revelação que tinha que voltar para morrer ali, e ele morreu de cabeça para baixo, segundo a tradição. Ora, e os que recebeu a carta? Já morreu todo mundo. Ora, irmão, como é que você manda a carta para alguém, alertando ele de algo que vai acontecer na vida dele, e aquilo não acontece? Então essa revelação é uma mentira. O Espírito Santo, que revelou, inspirou Pedro a escrever essa carta, mentiu para ele. Fatalmente ele mentiu para os irmãos, porque os irmãos morreram todos e não aconteceu nada. Mas se a carta era para nós, por que é que não está endereçada para nós? Carta aos irmãos do Brasil, no ano de 2024. Vocês vão ler e vão ficar na expectativa, porque vocês estarão aí vivendo nos últimos dias. Vocês que vão, eu vou mandar para vocês aí. Eu não sei nem quem é vocês, eu nunca vi. Eu não sei nem... Passava pela mente do escritor Pedro. Eu estar lendo esse negócio hoje, não passava, meu irmão, isso não existe, isso foi uma mentira que inventaram. Aí cada geração diz, nós estamos nos últimos dias. A outra geração lá diz, nós estamos nos últimos dias, já está chegando, vamos estar voltando. E assim foi. Quantos séculos e séculos e quantas milhares de gerações já passaram? Não milhares não, mas muitas gerações já passaram, desde lá. E nunca aconteceu, e nunca aconteceu. E nunca aconteceu o quê? E nunca aconteceu na sua vida e nem vai acontecer, meu irmão, porque já aconteceu. Foi para eles lá que Cristo prometeu. Não, irmão, ele disse assim, como vocês viram o homem subindo e se ocultando nas nuvens, do mesmo jeito vocês vão ver ele descer. Vocês quem? Quem é que estava lá olhando? Tu estava lá, olhando ele subir nas nuvens, estava? Eu não estava.
Eu não estava lá olhando ele subir nas nuvens. Tu estava. Tem alguém aí que estava lá, vendo Cristo subir nas nuvens, sendo oculto nas nuvens? Tem? Se tiver alguém, por favor, meu irmão, escreve aí. Me diga quantos anos você tem. Porque Silvio Santos, um descendente de judeus, morreu agora, ontem. 93 anos de idade. Cababom. E aí? E você tem quantos anos? Você que parece que viu Cristo subir nas nuvens lá. Irmão, mas ele disse vocês. Sim, meu irmão. E ele escreveu o quê? Para os discípulos. Vocês aí no texto é os discípulos que estavam olhando. É Atos capítulo de número 1, versículo 9 em diante. E rapaz, vocês estão olhando para cima e admirados por quê mesmo? Esse mesmo homem que vocês viram, oculto nas nuvens, do mesmo modo, vocês o verão vindo. Vocês quem? Eles, os discípulos. Não eram todos, porque lá atrás, Mateus 16, ele disse, nem todos verão, mas alguns verão. Ele disse, alguns de vocês, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 27 e 28. Alguns de vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, mas outros não verão. Abençoado. E quando Cristo veio, quem teria que ver ele vindo? Eles lá. Não é você. Olha, irmão, se ele falou com você, por que ele não se dirigiu para você hoje? Por que as palavras não estão colocadas, os verbos não estão colocados para nós hoje? Apontando para um futuro distante, outras terras longínquas. Assim como o anjo, se eu me lembro o nome, Gabriel, falou para Daniel, no capítulo de número 12, ele disse, Daniel, tu viu essas visões que você viu? Aí, pode descansar. Escreve, sela o livro, pode fechar. Esses acontecimentos, ó, não são para os seus dias não, meu filho, são lá para distante. Aconteceu quando, irmão? Aconteceu na vida dos descendentes de Daniel, os judeus, lá em meados do ano 70. Fechou-se as 70 semanas de Daniel, no ano 70. Pum! As profecias se cumpriram. Na vida de quem? Na vida de quem a Bíblia disse que se cumpriria. Isso aqui é respeitar a Bíblia. Respeitar a Bíblia não é botar ela numa sacola. Respeitar a Bíblia não é tirar o pó da capa dela. Isso não é respeitar a Bíblia, não. Isso é ser besta. Isso é cuidar de um livro. Cuidar de um livro. Isso é cuidar de um livro. Respeitar a Bíblia é colocar a sua escrita dentro do tempo de cumprimento. Isso é respeitar a Bíblia. Isso é respeitar o Pai e algo. Isso é respeitar a Cristo. Isso é respeitar os apóstolos. Isso é respeitar a igreja. Isso é respeitar o Espírito Santo. Isso sim é respeitar. Não é dizer que ele está falando uma coisa com você que não tem nada a ver com você, não foi escrito para você, não estava pensando em você. Irmão, e o que é que nós estamos fazendo aqui? Meu irmão, você é talvez, vou nem dizer que é, talvez você seja um filho participando de carne e sangue. A informação é para nós entendermos aquilo que aconteceu e glorificar o Pai pela sua obra na vida dos nossos irmãos do passado e viver de acordo com tudo consumado. Chamamos de o estado eterno. Todas as coisas já se cumpriram, já. Irmão, e por que tem morte? Por que tem dor? Porque isso aqui é uma prisão. Caiu a ficha agora? Ou não vai cair a ficha? Nós estamos vivendo em uma prisão. Um lago de fogo. E como é que nós vamos sair aqui? Não sai. A carne, corpo e alma está preso, aprisionado neste mundo cosmo, chamado de lago de fogo. Irmão, mas eu vou para outro planeta, cosmo. Irmão, mas eu vou para Plutão, Saturno, Júpiter, eu vou para outra galáxia. Eu vou para outro universo, cosmo. Essa é a condição de corpo e alma, é uma prisão. A Bíblia chama de lago de fogo. Aonde foram lançados a morte, o inferno. Olha, irmão, a morte foi lançada no lago de fogo. E o que é essa morte? É a condição de retiros.
Lago de fogo, segunda morte. Não é outra morte. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim, condição perfeita, tinha uma morte lá que fatalmente eles morreriam. E fatalmente o Adão morreu lá na frente, com 900 e alguns anos. Essa aí é chamada de morte natural. É a morte do ser biológico. Todo ser biológico, ele tem um ciclo de vida. Ponto. Fechou o ciclo, acabou, é morte. Mas entrou outra morte por causa do pecado. Mas entrou o pecado e por causa do pecado essa morte passou a existir, passou a dominar. Qual morte, irmão? A segunda. Chamada de segunda morte. A morte que passou a todos os homens. A morte adeana. Que lá foi revelado para João. E João chamou de segunda morte. Que é o que, irmão Nelson? Uma condição. Não é literal. É uma condição desse corpo e alma não sair além dessa esfera física, cósmica. É chamado, então, esse mundo que nós vivemos de lago de fogo. Aqui é onde há tristeza. Irmão, mas a Bíblia diz que ele lá ia enxugar dos nossos olhos. Opa! Enxugar de quem? De quem? Enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não, irmão. Meus olhos nunca saíram lágrima. Mas não é isso aqui não, ó. Isso aqui é carne. Olhos lá eram os espirituais. Estava falando da condição perfeita com o Pai novamente. O novo Aion, novo céu e a nova terra. Uma nova condição. Nessa nova condição, só os filhos estão. Não tem ímpio. Não tem isso aqui, ó. Isso aqui é ímpio. Carne e sangue é ímpio. Não está lá. É uma expressão, dizer está lá. Não está na condição em que os filhos estão. Só os filhos estão na condição eterna. Na condição eterna não. Na condição de céu, condição perfeita, condição celestial. Só os filhos herdaram a terra. A terra de Israel era uma metáfora para falar daquilo que espiritualmente os filhos do eterno, os filhos de Abraão, iriam herdar. Não era herdar a terra santa lá, Jerusalém. Era santa. Só para inteirar. Jerusalém não é hoje, essa Jerusalém de 1948, que a ONU estabeleceu como nação, não é a Jerusalém santa. Jerusalém não é mais santa, irmão Tonelson, não. Irmão, o seu é um antissemita. Não, meu irmão, eu não sou antissemita, pelo contrário, eu admiro os judeus. Mas a nação santa separada era aquela lá, antes de 70, que foi destruída. Aquela lá foi destruída. E essa outra é uma nação judaica comum, como tem a Alemanha, Itália, Brasil, França, Paraguai, blá, blá, blá. É uma nação como outra qualquer. Irmão, mas lá tem algo diferente. Tem mesmo. Porque lá tem um rio mágico, que o cara entra e fica curado. Pois vai lá. Vai lá, entra lá e fica curado lá no rio mágico. O que foi que houve, irmão Tonelson? Um misticismo levantado pelas pessoas. Houve um anacronismo, existe um anacronismo de nação. A nação santa não é essa aqui que está hoje. A nação santa foi aquela, antes de 70, antes da destruição. Aquele lá era o povo escolhido, era o povo judeu separado. Teve uma aliança e teve uma segunda aliança, onde foram inseridos os gentios de outras nações, e se consumou tudo, ponto. E de lá para cá, irmão Alton Nelson, estado eterno, tudo consumado. Todos os filhos, corpo de glória, perfeito. Irmão, e as doenças? É da natureza humana. E as pestes, as guerras, as pragas, natureza humana. Irmão, e a pessoa ficando endemoniada, natureza humana. E o Satanás, natureza humana. E o diabo, irmão, natureza humana. Irmão, quer dizer que essas coisas todas são da natureza humana? Sim. São coisas naturais
que vem da natureza humana. Muito bem, vamos seguir o texto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 ao 7. Aí tem Atos, capítulo de número 2, versículo de número 15 e ao versículo de número 20. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao versículo de número 20. Ele diz: estes homens não estão bêbados. Disse Pedro, o mesmo que escreveu essa carta aqui. O escritor Lucas escreve a fala de Pedro lá no Pentecostes, quando ele faz uma explanação em relação àquilo que estava acontecendo naquele momento em que todos foram cheios do Espírito e falaram em outros idiomas. Irmão, não é línguas estranhas, para mim, o inglês é uma língua estranha, o italiano é uma língua estranha, o francês é uma língua estranha, quanto mais o coreano, o japonês, são línguas estranhas para mim, que eu não conheço, é estranho porque eu não conheço. Então eles falaram o quê? A Bíblia diz glossa, é outros idiomas. Quem que falou? Aqueles que estavam lá no cenáculo, esperando a manifestação do Espírito. O Espírito Santo se manifestou no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, judeus de todas as nações dispersos vinham para o Pentecostes. Jerusalém ficava cheia. Estava lá aquele movimento, o Espírito Santo dizia: agora eu vou chegar e abafar em cima dessa galera. E eles abafaram lá, ele abafou sobre eles. E aquele movimento, aquele barulho, idioma de todas as nações, em que os dispersos judeus vinham para lá, para cá. E eles disseram: olha, é nosso idioma de nascido. Olha, está falando o idioma da nossa nação, olha, está falando o idioma lá da minha nação. E esses homens aí, são o quê? São galileus. Tem letra, não sabe de nada, não sabe nem escrever. Mas como é que eles estão falando no nosso idioma? Aí Pedro, aí alguém chega, olha e diz assim: estão tudo bêbado. Estão bêbados esses caras aí, ó, é só vinho. Ó, isso aí é cachaça, meu irmão, na cara. Por isso que tá nessa loucura aí, falando Aí Pedro entra em cena e diz, Atos capítulo de número 2, verso 15, diz: estes homens não estão bêbados. Olha o que é que o texto diz, irmão. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Para um bom entendedor, meia palavra basta. O que é que quer dizer? Quer dizer que mais tarde era a hora do vinho. O cara podia chapar. Não estão bêbados, está cedo, ainda não é a hora do vinho. É isso que ele falou. Ainda são 9 horas da manhã, moço, está cedo demais. Ao contrário, preste atenção, agora ele vai expor a profecia de Joel. Capítulo de número 2, versículo 24 ao 28. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O que foi que o profeta Joel falou séculos atrás desse acontecimento? O profeta Joel disse: nos últimos dias, diz Yahweh, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, diz a minha versão. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quais? Nos últimos dias. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo. O que é que estava anunciando? Ou o que é que estava sendo dito ali? Que ali era o quê? Os últimos dias. Assim como Joel profetizou. Ou então Joel é um baita mentiroso. O Espírito Santo inspirou Joel para profetizar mentiras. Quem era que estava recebendo o derramamento do Espírito? Eles lá. Então era o quê? Os últimos dias. Ele disse: nos últimos dias, quando o profeta... Irmão, interessante dizer aqui que é o seguinte: não é Pedro que está dizendo a expressão nos últimos dias como sendo de autoria dele. O irmão pescou. Essa aqui é uma característica do livro de Hebreus. Pedro está usando a profecia de Joel. Ele está falando aquilo que o Joel disse. Joel disse o quê? Olha, nos últimos dias, lá daqui a séculos, o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos os povos, sobre toda a carne.
E quando aconteceu, Pedro, ligado disso, olha aqui a profecia de Joel acontecendo, significando o quê? Que quando Pedro está falando, lá em Atos dos Apóstolos, no Pentecoste, ou são os últimos dias. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então quer dizer que essas manifestações é o quê? Antes do dia do Senhor. Isso aqui é o quê, irmão Tonelson? Os últimos dias. E como é que se entenderia que eram os últimos dias? Por causa das manifestações da vinda de Cristo. É um período de tempo que culminou lá, mais ou menos no ano 70 DC. Tá bom? Muito bem. Então quer dizer o quê? Que eles, irmão, quem estava nos últimos dias, não somos nós. Nós não estamos nos últimos dias. Talvez, preste atenção, deixa eu falar pessoalmente com você. Talvez você seja um velhinho, como Silvio Santos, de 93 anos, 80, 70, e já está achando que são os seus últimos dias. Aí é uma coisa particular, pessoal, sua, da sua idade. Talvez você tenha uma doença terminal, não sei. E você está pensando aí, são os últimos dias da minha vida. Porque os últimos dias que a Bíblia fala são falados ou direcionados para quem os escritores estão apontando. E eles não estão apontando para nós hoje. O nome disso, eu vou repetir, é exegese. É extrair do texto aquilo que o autor está dizendo. Não inserir no texto aquilo que eu acho que o autor está falando. Isso é diferente. Tá bom? Então vamos continuar no entendimento. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 2. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos ver o que o Hebreus está falando. Eu vou ler o 1 e o 2. Ele disse, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Ele disse, há muito tempo falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Antepassados de quem? Seus? Não, aos antepassados dos hebreus que receberam a carta. Ele se inclui e diz aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ele disse, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele disse, mas nestes últimos dias. Se os últimos dias é hoje, agora, nós estamos vivendo ele, significa que Hebreus acabou de ser escrito. Deixa eu ver se ainda está quente. Se está quente, irmão, está frio. Está frio. Irmão, está frio para você aí. Está frio. A folha está fria. Significa que faz tempo, está puída. Que nem os meninos chamam, né? A linha do papagaio. Está puída. Está velha. Essa aqui já tem alguns anos. Mas a fala do cara foi no primeiro século. Vai fazer quanto tempo, irmão Nelson? 2000 anos. Então, os últimos dias estavam há 2000 anos, sim. Por quê? Porque não eram os últimos dias nossos, da nossa geração, do nosso povo. Eram os últimos dias dos hebreus que receberam a carta. Quer dizer que os hebreus lá em Jerusalém estão nos últimos dias? Não, não é esses hebreus lá, irmão. É os hebreus desse tempo aqui. É por isso que ele diz, nestes últimos dias. É um pronome demonstrativo. Dizendo o quê? Que os últimos dias eram aqueles em que ele estava escrevendo. Conseguiu entender? Eu fico encabulado. Eu fico encabulado com os professores, irmão. Alguém que abre a boca e diz, eu sou professor de português. Não. Tu não é professor de português, não. Tu fez um concurso aí, deu sorte e passou.
Não, vou melhorar. Você fez um concurso, se esforçou, estudou a prova, estudou os assuntos que iria cair no concurso, aí você conseguiu passar para ser professor de português. Mas você não aplicou e não aplica aquilo que você ensina. Porque um professor de português, ele ensina o contexto de todos os textos. E por que você não ensina o contexto da Bíblia, irmão? Você que é professor, está lá. Eu participei da instituição evangélica Assembleia de Deus. O nome é EBD. Você que é professor da EBD, por que você é tão injusto e enganador e mentiroso e não interpreta o texto da Bíblia como é para se interpretar? Por quê? Por que você é tão desonesto com isso? É medo. Você tem medo de falar a verdade lá? Tem? Quando eu saí da instituição evangélica, quando eu disse que saí, aí chegou o dito pastor com a mulher do pastor. Aí ele queria que eu voltasse para lá. Irmão Antonel, tapioca, mordeu o beiju, volta para nós, volta para cá. Pá. Eu digo, não, irmão, não tem como não, abençoado. Se eu voltar, com 3 meses, você vai me expulsar. Porque eu vou falar a verdade da Bíblia. Eu vou colocar o contexto da escrita dentro do seu texto. O texto dentro do seu contexto. Eu vou falar a verdade. E aí o que é que vai dar? Vai dar confusão. Porque vocês fazem um anacronismo interpretativo. As doutrinas das instituições religiosas são falsas, são anacrônicas, são sofismas. Por que, irmão Tonelson? Porque eles interpretam algo que foi para um tempo como se fosse para hoje. E a Bíblia se torna um livro mágico. As palavras e as citações da Escritura se tornam algo mágico. Que se você citar um versículo bíblico, tudo vai acontecer na sua vida. Irmão, mas isso não é verdade? Não, é mentira. Eu desafio qualquer um, para citar e a coisa acontecer na vida lá. Imediatamente, como aconteceu lá. Abençoado. Os textos e a escrita tinham um propósito para um povo, para um tempo. Aconteceu, irmão Tonel, você acredita? Sim, eu acredito sim, totalmente. Tanto acredito que eu estou com um canal no YouTube explicando a verdade. Agora, quem é que não acredita? Quem é que cospe na obra de Cristo? Quem é que chama Cristo de mentiroso? Os religiosos. As instituições religiosas chamam Cristo de mentiroso. Fazendo coisas que ele não nos mandou fazer. Mas, irmão Antonel, ele não mandou fazer? Mandou, mas não foi nós, irmão. Ele não mandou fazer, mas não foi nós, meu irmão. Tem um povo lá que era para eles fazer. Irmão, mas as promessas não eram para nós. Não, meu irmão. Está escrito lá para quem eram as promessas. Não está escrito? Tá tudo escrito para quem era, quando era. Por que ele estava mandando a carta? Por que eles tinham que fazer aquilo? Por quê? Está tudo escrito. É porque você não quer aceitar. Porque você faz parte de uma instituição religiosa e acha e quer. É conveniente. É conveniente dizer que Cristo ainda vem. É conveniente dizer que ainda está em atuação. É conveniente. Conveniente para quem ganha dinheiro e conveniente para quem quer viver enganado. É como uma droga. Uma droga é conveniente para um drogado. Ele não quer sair daquele mundo que a droga faz ele viajar. É conveniente para ele. Ele não quer encarar a realidade nua e crua. Ele não quer ficar limpo. Ele não quer ficar são. Ele quer viver, ele quer se esconder atrás daquela droga, ele quer se esconder atrás daquele engano
que enganou a mente dele. Aquilo ali traz uma sensação boa, agradável, daquele momento lá, a pessoa viaja. Dessa mesma forma é a religião. As pessoas se esconderam atrás da religião e estão colocando a responsabilidade de cumprimento de coisas que não mais vão acontecer, porque já aconteceram, na vida de homens chamados de padres, pastores, bispos, anciãos, profetas, pastoras. Não, a minha pastora disse que Jesus vai vir. Meu pastor disse que Jesus vai vir. Para quê? Você fica lá. Aí você se enganando com medo, desconhecimento ou avareza. Tem esses 3 pontos. Tem o medo. A pessoa é levada pelo medo. Por quê? Porque não tem conhecimento. O conhecimento, a falta de conhecimento gera medo, pavor daquilo que você não conhece. Não tem conhecimento, logo tem medo. Ou é avarento, está querendo um lugarzinho ao sol lá. Quer arrumar, aí se submete. Se escondendo atrás de uma realidade que nunca acontece. Nunca acontece. É uma realidade que nunca acontece. Por exemplo, a minha mãe é doente da coluna, tem que tomar remédio. O meu pai tem AVC, deu AVC já umas 2 vezes, está lá, arrastando uma perna, falando ruim, não conhece quase ninguém, um dia conhece, outro dia não conhece, 78 anos de idade, a velhinha com 73, estão lá, sabe? Aí tem um grupo da família, aí a velha doente, não podia nem se levantar, aí botaram lá escrito, nós concordamos com a cura em nome de Jesus. Foi curado, irmão Tonelson? Deixa ela tomar remédio não, irmão, para ver se ela não levanta. Irmão, o senhor não acredita em milagres, não. Eu acredito mais do que em você. Mas dentro do seu contexto. Aquilo lá aconteceu porque tinha propósitos. Do eterno, através de Cristo, e o Espírito Santo. O Espírito de Cristo agia no corpo de Cristo. E os milagres aconteciam. Tinha propósito. Mas não é assim. Isso aqui não é uma coisa mágica de você citar e o negócio hoje acontecer. Porque não foi para você e não é com você. Aí é para você, é para mim fazer o quê então? Para que serve para mim? Uma informação. A verdadeira informação do qual é o seu estado hoje. De quem é você hoje. O que é que você tem hoje ou não tem? Irmão Tonelson, e aí, como é que faz para entender esse negócio? É só estudar. Tu sabe ler? É porque lê e faz a exegese. Não sabe o que é exegese, não? Pô, vai estudar primeiro para saber o que é exegese. Aí você estuda bem, aprende o que é uma exegese. Aí você vai passar a executar a exegese. Você não sabe interpretar nada, pois estuda a interpretação até você queimar a cuca, sair fumaça. Aí depois você vai passar a interpretar um texto, respeitando a escrita, não é respeitando a religião. O problema é que as pessoas respeitam a religião por medo ou por ignorância, mas não respeitam a Bíblia. Eu fico encabulado com isso, irmão. Não tem medo da Bíblia, mas caga, se mija com medo do cara que tem o nome de pastor. Não sei que negócio é esse. É porque esses caras pegaram uma frase da Bíblia que diz: não toque nos meus ungidos. Não tem absolutamente nada a ver conosco, fora do nosso tempo, da nossa realidade. Abençoado. Isso, irmão, como é o nome disso? O nome disso é exegese. É o exame do texto. É a investigação do texto. Muito bem. Segundo, o tempo da promessa ser cumprida foi o tempo estabelecido. Irmão, quando é que essas promessas iam se cumprir? E em quem elas se cumpririam? Vamos ver 2 de Pedro 3, do versículo 8 em diante, para nós encerrarmos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, ele disse: não se esqueçam disto, amados. 2 pontos. Para o mestre, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O soberano não demora em cumprir a sua promessa,
como julgam alguns. Olha lá o contexto deles, irmão. Não é nosso aqui, não tem nada a ver conosco. Nós estamos entendendo, lendo uma informação de algo que iria acontecer dentro de um contexto. Abençoado. Ele diz, como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente para com vocês. Vocês quem? Eles que receberam a carta, que estavam esperando a vinda do Mestre, estavam esperando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. É isso, é eles. Ele era paciente, era com vocês. Não é vocês hoje aqui, quando alguém lê, olha aqui, disse Pedro, inspirado pelo Espírito Santo para você hoje. Mentiroso, é mentira. Vocês aqui no texto é quem recebeu a carta, não é você que está lendo. O nome disso é o que, irmão? Exegese. E olha que eu sou ruim de português, eu vou confessar. Ele estava esperando vocês, com vocês, ele tinha paciência com vocês, não querendo que ninguém pereça, morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos teriam que chegar ao arrependimento, entender que Cristo já tinha feito a obra na vida deles e que eles não eram pecadores. Eles tinham que esperar Cristo naquela fé. É isso, por quê? Porque esse texto aqui está falando de tempo. Significa o quê? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como. É como. Não é 1000 anos, não é um dia. Senão 1000 anos seria um dia. E um dia seria 1000 anos. Mas nós já passamos mais, chegando a 2000 anos. E aí? Se fosse literal isso aqui é uma expressão para falar que, independentemente se alguém está achando tardio ou cedo, o tempo da promessa foi estabelecido. O tempo já tinha sido estabelecido e era o tempo de cumprimento da promessa. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37. Hebreus 10 e 37, vamos já encerrar, tá? Já passou de 1 hora, vamos já encerrar. Hebreus 10 e 37, vamos ler o texto da Escritura que fala sobre essa questão. Diz, pois em breve, disse o escritor aos Hebreus, se é mentira é dele, está na minha, está escrito na sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e confira, para não ficar me chamando de mentiroso, dizer que eu estou colocando palavras no texto que não tem. Pega aí, irmão, a sua Bíblia. Você que não acredita, pega a sua Bíblia. Hebreus 10 e 37. Ele disse, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. O escritor aos Hebreus escreveu para quem? Para você. Ora, se é em breve para mim, significa que ainda esse ano, no máximo o ano que vem vai acontecer. É muito em breve. Não é pouco em breve, não. Irmão, tempo breve é um tempo curto. Coisa rápida. Não tem como fugir dessa realidade, meu irmão. Por mais religioso que você seja, meu irmão, você tem que entender a escrita. Ele tem versão que diz assim, um poucochinho de tempo. E aquele que vem virá e não tardará. A minha diz em breve, mas muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Não demoraria para quem? Para os hebreus, irmão. A quem a carta foi escrita é para os hebreus. Eu não posso interpretar isso aqui achando que é comigo, porque a carta não está falando comigo, está falando com os hebreus no primeiro século. Então era em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não ia demorar era. Quem era que viria? Cristo. Eles estavam esperando Cristo, não é você que está esperando Cristo. É que te enganaram, mentiram para você, te manipularam, dizendo que você está esperando Cristo.
pegaram uma frase, um texto e tiraram do contexto, tiraram dos remetentes originais e lascaram nas suas costas. E você, com medo, ou por ignorância, ou por conveniência, disse: é verdade, eu estou esperando o Cristo. Olha, Hebreus disse que ele não vai demorar. Está chegando. Pois é, irmão. Que coisa, não? Que coisa, não? Tá bom, abençoado? Para nós encerrarmos, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. E disse João, o irmão Yahanan, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Quem que viu, João? Ah, irmão. E ele viu para quem? Para quem ele mandou as cartas. Para quem ele mandou as cartas? Para as 7 igrejas da Ásia Menor, no primeiro século. Então a promessa de novos céus e nova terra não era, irmão, para nós. Não, nunca foi. E nunca vai ser. Eu vou falar uma verdade para você. Você pode zangar, não estou nem aí. A verdade é a verdade. Ela é igual boldo. É amarga, mas ela faz efeito. É igual é igual a injeção, a bezetacil. É igual a bezetacil. Dói, mas faz efeito. A verdade é que é o seguinte: você que está aí numa igreja evangélica, eu não sei quem é você, e eu não me interesso nesse tocante, você vai morrer. Vai morrer os seus pais. Se não já morreram, seus avós. Se não já morreram, os seus avós, seus avós vão morrer. Os seus pais vão morrer. Você e a sua mulher vai morrer. Vai morrer os seus filhos e os seus netos. E não vai acontecer mais isso aqui, porque já aconteceu. Pode escrever bem aí numa parede ou em qualquer lugar. Um amarelinho do Maranhão disse que vai morrer toda a minha descendência. E Cristo não vai vir me buscar. Pode escrever. Sabe o que é que vai acontecer? Vai morrer de um por um. E não vai acontecer isso aqui. Por que, irmão Antonel? O senhor não acredita na Bíblia? Eu digo que eu acredito na Bíblia mais do que você. Você que diz que eu não acredito. Eu acredito mais do que você. Sabe por quê? Eu respeito ela. A sua grafia, a sua história, seu povo, seu tempo. Isso é respeitar a Bíblia. Entende? Porque isso aqui já se cumpriu, abençoado. É pretérito, é passado. Foi consumado. Cristo não mentiu, ele falou a verdade. Paulo não mentiu, Pedro não mentiu. Eles falaram a verdade. Aconteceu aquilo que eles disseram. E por que eu não vi, irmão? É porque não era para você. Vou fazer o quê? Não é para você, meu irmão. Pode tirar o cavalinho da chuva. Você pode chorar, pode rolar, pode me xingar, pode espernear. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Nada vai mudar essa verdade. Essa é a verdade da Escritura. Uma ótima noite a todos vocês. Depois nós retornaremos com mais um vídeo impactante.